a cerrarem os olhos, se assim o desejarem, nos ligando sempre a Jesus e as suas legiões de luz. Iniciamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade da vida que Ele nos concede. Ao raiar de cada dia, uma nova oportunidade nos é apresentada. A oportunidade do aprimoramento e do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina vem nos lembrar. Somos imortais. Agradecendo a Jesus, nossa luz, nosso amparo, fortalecimento sempre em nosso caminhar terreno, que nos mostra um caminhar seguro, pautado em seus ensinamentos de amor, caridade e fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecendo as legiões de luz que trabalham em nome de Jesus, amigos incansáveis que tanto nos auxiliam em nosso dia a dia. Agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em muita paz, harmonia e serenidade. E que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho, que nos lembra constantemente do amor, da caridade e da fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre. E nós pedimos que o nosso Mestre amado, Ele ilumine a nossa companheira Valéria hoje, que estamos prestando esta pequena homenagem a Dr. Bezerra de Menezes. Que a luz do Mestre Jesus a envolva e envolva todo este ambiente. Que assim seja. Certinho? Boa tarde, amigos queridos. Muito obrigada pela presença de todos nessa tarde tão gostosa, com essa chuva tão maravilhosa que a gente pediu tanto a Jesus que nos mandasse essa chuva. Então a gente está tendo a alegria aí de ter um dia mais gostosinho, né? Um ar mais limpo. E a gente tem a grata satisfação de estar aqui na nossa querida casa, para que a gente possa falar um pouquinho dessa tarde aí. Então, como adiantou a nossa querida Fátima, fazer a nossa humilde homenagem ao nosso irmão, nosso mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Bezerrinha, como nós espíritas gostamos tanto de falar, de nos sentirmos íntimos dele, e de alguma forma a gente vai entender que nós somos mesmo, temos aí um vínculo de intimidade com o nosso Bezerra de Menezes. Médico dos pobres, apóstolo da caridade, Kardec brasileiro, todas essas designações cabem e são designações que foram dadas a ele de forma espontânea ao longo de todos esses anos e de todo esse tempo em que a família espírita tem essa conexão com o nosso querido Bezerra. Mas, para falar do Bezerra de Menezes, antes eu vou pedir para voltar com vocês um pouco mais atrás, aliás, muito mais atrás. Porque, como disse a nossa querida Fátima, o Bezerrinha, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu em 1931, no 29 de agosto de 1931. Amanhã, se possível fosse, ele faria 190 anos. 1831. Que eu disse? 1900? Oh!
falei 1900, não, é 1831. Então, se fosse possível, amanhã ele estaria completando 190 anos, né? Nasceu lá no século XIX, 1831, nasceu no Ceará, depois veio para a cidade do Rio de Janeiro aos 18 anos para estudar medicina, mas nós vamos voltar mais no tempo, vamos voltar para antes do século XIX, do nascimento de Bezerra. Eu vou pedir para ir com vocês lá para um período mais ou menos entre o século V e o século XIV, mais ou menos aí. Uma época muito nebulosa da história da humanidade. Um período que ficou conhecido como período do obscurantismo ou Idade Média. Naquela época, a gente tinha um mundo civilizado dominado por uma religiosidade bastante infantilizada e ignorante. Muito embora a religiosidade dominante da Idade Média fosse uma religiosidade dita cristã, ela se afastou muito do cristianismo primitivo, demais. Foi um período em que, a despeito do que o Cristo tinha já trazido para nós, porque Jesus, quando veio, ele traz para nós uma visão de um pai que não era aquele patriarca bravo, severo e guerreiro lá do Antigo Testamento. Jesus já tinha dito para nós que era um pai amoroso, que Deus era esse pai doce, acolhedor, que amava os seus filhos independente de qualquer coisa, mas por conta da ignorância dos humanos e da humanidade, esses preceitos cristãos se perderam. E os próprios cristãos foram desenvolvendo uma crença cristã, entre aspas, né? Uma crença cristã ao seu modo, voltando a ter uma visão de um Deus que castigava, de um Deus severo. Então, era como se Deus, lá na época de Jesus, visto pelos fariseus, pelos doutores da lei, fosse um patriarca muito bravo e austero. E depois, na Idade Média, ele volta a ser assim, como se fosse um senhor feudal, um grande dono de terras, que mandava e desmandava e tinha regras muito rígidas, e para aqueles que infringissem, o castigo, a danação eterna. Era essa a religiosidade predominante, e ela imperava nos mundos religiosos como nos mundos políticos, entre os reis, entre os soberanos daquela época, entre aqueles que tinham dinheiro, as elites, os poderosos. Então os donos de terra faziam seus desmandos, muita crueldade, perversidade, muita corrupção, líderes pervertidos e perversos em todos os campos, e a humanidade sofria muito. Todo o conhecimento que a humanidade tinha desenvolvido até ali foi completamente colocado de lado. Na Idade Média, ser cientista, falar de ciência, era uma coisa pecaminosa. Naquela época, nós sabemos quantos foram para a fogueira, quantos cientistas foram condenados pela Inquisição, pelos inquisitores. A gente sabe da história do Galileu Galilei, que só não foi para a fogueira porque tinha ali um amigo que era um príncipe, tinha uma influência ali, que conseguiu que ele não fosse queimado, por dizer que a Terra era redonda, por dizer que a Terra girava em torno do Sol, como outros já haviam dito, e Galileu, ao afirmar isso, ele foi condenado. Não morreu na fogueira, mas ficou recluso na sua casa até o fim da vida. E assim era. A humanidade não podia pensar, ela tinha que obedecer aos dominadores religiosos, às lideranças religiosas da época, nesse religiosismo que se perdeu totalmente do cristianismo primitivo e da mensagem amorosa e renovadora do Cristo. Muito bem.
A situação de ignorância, de medo e de dominação perversa era tal que os emissários do Cristo no planeta Terra, eles se viram um pouco acabrunhados, para falar a verdade, muito, achando que a humanidade naquele momento ali da Idade Média não tinha mais jeito. Então eles vão ao encontro do Cristo e Jesus, na sua doçura e na sua tranquilidade, por sempre ter, como tem até agora, a direção do nosso planeta nas mãos, sem perder a sua serenidade, diz para eles: não tem jeito sim. E nós vamos resolver esse problema com 3 pontos. Nós vamos atacar a situação com 3 estratégias. E Jesus estabelece essas estratégias. A primeira estratégia do Cristo para tirar a humanidade da Idade Média, do período das trevas, foi a retirada dos espíritos mais empedernidos no mal e mais trevosos. Então, aos poucos, eles iam desencarnando e não era permitido que eles reencarnassem. Então, esses espíritos mais perversos, mais, vamos dizer assim, arraigados ao mal, à medida que iam desencarnando, iam sendo deixados em determinados locais no plano espiritual, sem que pudessem reencarnar de pronto, para que a humanidade pudesse, então, respirar um ar melhor, né? Ter melhores exemplos, porque a verdade é que a maioria de nós é uma massa meio que flutuante, né? A gente é assim, se o exemplo é bom, a gente segue. Se o exemplo é ruim, a gente segue também. Então, às vezes, quando tem esses espíritos muito pervertidos, eles acabam arrastando a muitos. Então, para que a humanidade não passasse por esse momento durante um tempo, para que ela pudesse sair do obscurantismo da Idade Média, retirar os espíritos mais perversos e deixá-los por um tempo no plano espiritual, reencarnando só eventualmente, esparçadamente, um ou outro, mas do modo geral retirar. Essa era a primeira estratégia de Jesus. A segunda estratégia de Jesus nesse momento foi dizer aos seus prepostos: vamos retomar o conhecimento da humanidade que foi perdido. Porque durante a Idade Média e durante o domínio da religião vigente, muitas obras de ciência e de filosofia, Sócrates, Zoroastro, Buda e tantos outros, foram literalmente queimadas, destruídas mesmo, né? Então, as cruzadas iam pela Europa e pela África e destruíam, queimavam mesmo. Então, o conhecimento humano tinha sofrido uma grande perda, a ignorância reinava. Então, o segundo ponto era restaurar o conhecimento da humanidade. É depois da Idade Média que a gente então vê o Renascimento. O que é a fase do Renascimento? É justamente quando Jesus permite que vão reencarnando na Terra, de novo, espíritos que vão restaurar esse conhecimento humano. Então é um momento em que a filosofia, a ciência começa a renascer, começa a reacender com a volta, o retorno de espíritos de sabedoria, de inteligência, de ciência para o mundo. Esse foi o segundo projeto. O terceiro ponto do projeto: achar um lugar novo. Porque a Europa, que é o velho mundo e que era o lugar então onde o cristianismo reinava ali, com a religiosidade da época, na Idade Média, né? Era tudo Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, era ali. Era um ambiente que estava muito, vamos dizer assim, havia sangue demais sobre as terras europeias, né? Estava muito impregnado no povo europeu daquele momento, aquela religiosidade austera, né? Lá da Idade Média. Então, novos ares, Jesus pleiteou. E nesse momento, foram quando as grandes navegações começaram. As Américas foram descobertas e também o Brasil, aqui na América do Sul. E aí nós vamos ver então que a humanidade estava um pouquinho livre daqueles espíritos perversos, que iriam retornar, mas em outro momento, não naquele momento.
os filósofos e cientistas fazendo o conhecimento humano florescer novamente e os ares novos das Américas, do Novo Mundo, começando então a ser o local para onde se deslocava esse momento, essa possibilidade da humanidade começar a ter novas ideias, novos povos e tudo mais. E foi assim que o nosso Brasil também foi descoberto, como nós sabemos, em 1500. E foi assim que os portugueses, chegando no Brasil, tinham uma característica interessante, diferente do que aconteceu com os ingleses lá nos Estados Unidos. Os ingleses chegavam lá, mas os ingleses iam com a família, porque lá nos Estados Unidos a colonização foi por aqueles que eram perseguidos pela religião lá na Europa, né? E aí eles vêm para os Estados Unidos e implantam a casa deles ali, na América do Norte. Então eles vinham com a esposa, vinham com tudo, e eles não miscigenavam com o povo do lugar, com os indígenas do lugar. Mas os portugueses eram diferentes, eles vieram para o Brasil com outra cabeça. Eles eram colonizadores, exploradores. Eles vinham retirar riquezas e tudo mais, e vinham sozinhos, não vinham com suas esposas, via de regra. E aí miscigenavam com o povo do lugar. Então começou a miscigenação, né, entre os europeus, os indígenas. Depois, nós sabemos da tragédia da escravidão, foram trazidos os nossos irmãos da África, mas a miscigenação continuou, de modo que o Brasil foi se tornando um país que não tem um rosto específico. Como é o rosto do brasileiro? Né? Até uns anos atrás saiu uma matéria muito interessante na revista Times americana, e lá tinha assim um monte de rostinhos muito diferentes, e lá dizia assim: um dia todos seremos brasileiros. Era a matéria, porque eles queriam dizer o seguinte, que o Brasil é um país que tem muitas caras. Se a gente vai um pouquinho mais para o sul, o povo é loirinho, de olho azul. Se a gente vai mais para o outro lado, o povo já tem cabelo liso, pele mais parecida com o dos indígenas, aquele olho mais puxadinho. Em outros lugares, a colonização dos asiáticos, a gente, né, vê aquele povo já lembrando os japoneses, os chineses. Em outros cantos, um europeu miscigenado, os nossos irmãos africanos dando os nossos tons de pele tão variados, né? Desde as peles mais escuras, mais negras, até a pele branca, mas passando por várias nuances. Então, é gente de pele escura, de olho claro, de cabelo mais liso, de cabelo mais cacheado. Nós somos com muitas caras, com muitos rostos. Essa miscigenação é a nossa riqueza. E o Brasil tinha esse jeitinho. E justamente então, o Brasil se torna um país muito propício, na visão dos emissários do Cristo, do próprio Jesus, para que muitos pudessem aqui nascer e aqui então renovar o cristianismo, retomar aquele cristianismo primitivo. E é bem verdade que o nosso jeito, ele é um jeito mais, acho que pela própria miscigenação mesmo, né? Um jeito mais aberto no contato, mais afetuoso. Nós temos muitos problemas, não temos dúvida disso, mas a gente tem esse jeitinho. E isso favoreceu a chegada de espíritos vindos de muitos lugares para cá, encarnando aqui. Mas faltava um elemento que desse alma a tudo que estava acontecendo. E nesse momento eu chego no século XIX. Né? E no século XIX, ali o Renascimento já tinha acontecido, o Renascimento abriu o campo para o Iluminismo. E aí quando eu chego no século XIX, eu tenho uma humanidade que estava, por assim dizer, muito traumatizada com o aspecto religioso. Né? As perseguições da Inquisição, das cruzadas, as barbáries, elas ainda marcavam o coração de muitas almas. Então, foi quando o materialismo começou a campear.
O século XIX é marcado por um grande desenvolvimento científico, mas também por um materialismo que começa a endurecer e enrijecer o espírito humano. Mas Jesus, que tem tudo sob controle, traz então no século XIX o Consolador prometido. Não mais uma pessoa, não mais uma ideia, mas os pensamentos de muitos espíritos, trazendo verdades e resgatando o cristianismo no mundo, ao qual Kardec codificou essas ideias e deu a ela o nome de Espiritismo. O Espiritismo chega no século XIX na França. Lá na França, muito embora Kardec tenha estabelecido desde o princípio pela sua alma engrandecida no bem, que o lema principal do Espiritismo era fora da caridade não há salvação, nós sabemos que lá na França, a sociedade espírita, ela era parisiense, a Sociedade Espírita Parisiense, que o próprio Kardec funda e preside durante seu tempo de encarnação e depois continua pelos seus acompanhadores, ela se caracterizava principalmente por ser uma sociedade de estudos da nova doutrina, estudar, compreender, mas era mais mental. E muito embora para Kardec fosse claro o desdobramento desse entendimento espírita na parte filosófica, na parte do amor, do sentimento de ligação com Deus, para muitos ela permaneceu apenas no aspecto intelectual. E é dessa maneira que ela chega no Brasil. No século XIX, então, lá na França, mas também ela vem para o Brasil, ela é trazida para o Brasil. E quando ela chega no Brasil, ela chega livros que eram em francês, não tinha tradução. Poucas pessoas podiam ler aqueles livros. E vamos lembrar que naquela época a gente não tinha aí um Chico Xavier, um Emmanuel, um André Luiz ainda não. Isso viria muito depois, viria depois no século XX. Então o que tinham? Os livros da codificação kardeciana, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e os outros livros de Kardec e alguns clássicos daqueles primeiros pensadores espíritas. E tudo em francês. Então era uma coisa, vamos dizer assim, meio elitizada. Não era para o povo em geral. E as primeiras sociedades espíritas no Brasil, elas se formam em cima disso, em cima de estudar o fenômeno espírita. E aí é que entra, nesse momento, um nome que vai fazer toda a diferença no espiritismo nesse país, que é o nosso querido Bezerra de Menezes. Porque o Bezerra, como foi falado, ele nasceu no ano de 1831. Mas o Bezerra, ele estuda medicina, ele faz o seu trabalho como médico do exército, ele ingressa em carreira política e em tudo que ele fazia, ele se casa, ele é pai, fica viúvo, se casa novamente, tem vários filhos, é verdade. Mas em tudo o que Bezerra de Menezes fazia, ele imprimia a sua natureza pessoal. E qual era a natureza pessoal dele? Bezerra era um homem, primeiramente, muito probo, muito digno. Era um homem de um coração muito generoso, não por conta de vertentes religiosas. Ele foi nascido e criado num lar católico, obviamente que ele tinha essa base, mas na época da faculdade ele se distancia um pouco disso, que aliás não é uma coisa tão incomum, né? Às vezes a gente vê o jovem aí por essa faixa de idade, né? Por volta dos 20, 20 e poucos, parece que eles se encantam muito pelo abrir da mente, né? E aí esquece um pouquinho do coração às vezes. Não é que Bezerra esqueceu de Deus, em nenhum momento isso aconteceu. Mas vamos dizer que já não atendia muito a ele
aquela religião que ele aprendeu, aquele catolicismo lá do interior do Ceará, né? Então aquilo aí, principalmente a parte filosófica daquilo, já não falava muito a ele. Mas ele mantém vivo no seu coração a chama do amor e a ligação profunda com Deus e principalmente com Maria. Bezerra é um espírito muito vinculado a Maria. A gente, na verdade, depois vai ver que isso não é uma coisa só dessa vida. Mas aí vai Bezerra de Menezes, segue sendo aquele homem generoso, aquele espírito devotado ao estudo, devotado ao trabalho, caridoso. Logo nos primeiros anos do seu trabalho como médico, ele já é marcado pela característica de atender aos pobres, aos necessitados, de graça. Tanto que ele ganha, né, a alcunha de médico dos pobres, e isso ainda nada tinha a ver com o espiritismo, porque ele não conhecia. Ele é médico dos pobres porque ele é generoso, porque ele acolhia todos. Então isso vai marcando a sua vida, né? Seu casamento, sua participação na política. Imagina que naquela época, em pleno século XIX, e numa época em que a escravidão ainda vigorava no Brasil, não vamos nos esquecer, né? Porque a escravidão, ela vem quase no final do século. E ele já falava a respeito dos empregados domésticos que precisavam ser registrados e receber salário digno. Já era um abolicionista convicto e atuante, já era um homem que falava, imagina, no século XIX, de meio ambiente. Como político, ele já se preocupava com a destruição da mata, da floresta da Tijuca, que lá no Rio de Janeiro, onde ele operava na política, era uma preocupação, porque a floresta da Tijuca, dizia Bezerra, é ela responsável por as árvores umedecerem o ar, regular as chuvas. Olha que pensamento moderno. Os ecologistas de hoje dizem isso. Ele já falava, ele já se preocupava com o pessoal entrar e cortar as árvores para fazer carvão para as olarias e aquilo provocar desabamento. Então ele já tinha toda essa visão, um homem atuante mesmo, mas não era espírita. É só aos 50 anos de idade e depois de ficar viúvo, depois de perder filho, é que ele encontra com o espiritismo. Um dia, no bonde, um amigo lhe dá um livro dos espíritos para ler, ele começa a ler, quando vai para casa no bonde, perde até o ponto de descer, porque ficou tão empolgado com a leitura do livro dos espíritos em francês, mas ele lia francês porque ele era um homem muito culto. Mas ele, lendo aquilo, ele falava, mas isso aqui tem tudo a ver comigo, eu acredito nisso, eu penso isso, eu acho que isso aqui é certo, e aquelas verdades vão entrando no coração. Mas o mais importante é que Bezerra é o responsável por trazer, então, alma ao espiritismo brasileiro que se principiava. Lembra que eu falei? A maioria daqueles que estavam interessados no espiritismo no Brasil na época eram intelectuais, pessoas inteligentes, gostavam de estudar os fenômenos, achavam interessante, eram os cientistas, né? Os espíritas cientistas. Mas Bezerra começou a perceber que aqueles encontros naquelas sociedades espíritas, às quais ele começou a participar, que faltava alguma coisa. Há um biógrafo de Bezerra que diz assim, talvez por ser médico, ele olhou o espiritismo e disse, eu vejo aqui um hospital para todo tipo de sofrimento da humanidade. Então foi Bezerra que começou, e ele logo se torna um líder do grupo que ele frequentava, pela sua liderança natural, pela sua inteligência, pelo seu carisma, pela sua personalidade. Mais tarde a gente sabe que ele vai ser até presidente da Federação Espírita Brasileira, e é quando ele começa a entender que o papel do espiritismo era muito mais amplo do que simplesmente trazer um conhecimento que, se não fosse posto na prática, ia ser um conhecimento vazio. Então ele percebe, naquela frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, que ali estava a chave, o segredo. Meus amigos, se hoje nós temos um centro espírita, como que nós temos,
Se nós conhecemos Espiritismo do jeito que conhecemos, se uma casa espírita é o que é hoje, uma casa que tem a assistência social, onde famílias vêm buscar o alimento material, uma assistência de atendimento fraterno, onde almas doloridas vêm abrir seu coração e buscar auxílio na prece, nas vibrações, no conhecimento do amor de Deus. Nós devemos isso ao Dr. Bezerra de Menezes. Foi ele, com a sua natureza bondosa, com a sua natureza operosa, com a sua personalidade totalmente voltada ao próximo, sim, porque Bezerra era um homem brilhante, um homem que tinha uma cultura vastíssima, que teve a oportunidade de trabalhar não só na política, que aliás ele abandona depois que ele percebe que os caminhos da política no Brasil naquela época ainda eram muito voltados à corrupção, aos interesses pessoais, só naquela época, agora mudou, né? Não é mais, mas naquela época era assim. Então ele acaba naquele momento percebendo que não era o caminho dele, ele acaba se distanciando, mas era um homem que era jornalista, escrevia muito bem, era médico cirurgião, era homeopata, era psiquiatra, ele tinha uma vastidão de conhecimento, ele poderia ter enriquecido de tantas formas do ponto de vista material. Mas ele não era voltado ao enriquecimento material. Ele era voltado ao enriquecimento espiritual. E a grande parte, na verdade, daquilo que ele ganhava, ele dividia, ele compartilhava. Todos nós conhecemos as histórias de Bezerra de Menezes. O anel de formatura que ele dá para a mãezinha que não tinha o alimento para a criança. A mãe vem consultar, ele percebe que o mal da criança é fome, a doença da criança era desnutrição, o remédio, comida. Ele diz isso à mãe e a mãe diz: eu não tenho dinheiro nem para o remédio, nem para a comida. Ele não perde tempo, tira o anel de formatura do dedo, o único bem material mais ostentoso que ele tinha, dá para ela penhorar e comprar o alimento para a criança. Todos nós conhecemos a história de Bezerra sendo abordado às vezes por um companheiro que precisava alimentar a família, o outro que a esposa tinha acabado de falecer, não tinha dinheiro para o sepultamento, e ele bater a mão no terno roto, encontrar as moedas, às vezes de pegar o bonde no bolso e entregar para aquele que precisava. Todos nós conhecemos as histórias de que às vezes altas horas da noite, numa noite fria ou chuvosa, ou o que fosse, que alguém lhe batesse a porta e dizia: tem uma pessoa doente lá no morro, lá em cima, porque então o Rio de Janeiro já tinha, o processo de favelização, as favelas começando a se desenvolver. Tem alguém lá no morro, ou tem alguém lá no cortiço que está doente, e ele largar tudo e não perguntar nada para a pessoa e não cobrar nada e ir. Isso era da natureza do nosso querido Bezerra. Dividir o seu tempo entre o consultório na cidade, em que ele tinha fama de excelente médico e recebia pelas consultas, com o tempo enorme que ele doava, lá no consultóriozinho, atrás da farmácia de um amigo espírita, o Cordeiro, e que ali ele atendia todo tipo de gente, e muitas vezes o dinheiro que ele recebia lá das consultas particulares, ele levava para comprar comida, para comprar remédio, para aqueles que ele atendia com todo o seu amor. Esse homem coloca alma no movimento espírita do Brasil. Ele dá alma. Ele conclama nós espíritas a sermos a caridade, como ele é e sempre foi o apóstolo da caridade. Nós sabemos que Bezerra de Menezes, quando desencarna, ele é acolhido no mundo espiritual pelo próprio Cristo e pela sua vinculação de há muito tempo com o Espírito de Maria, porque há muito Bezerra de Menezes, de outras encarnações, tem encantamento por Jesus
e devoção apaixonada pela sua mãezinha, Maria de Nazaré. Nós temos conhecimento que Bezerra de Menezes, quando desencarna em 1900, no ano de 1900, aos 69 anos de idade, ele passa a fazer parte das falanges de Maria Santíssima. E a gente poderia se perguntar assim: o que Bezerra de Menezes está fazendo no plano espiritual? O que ele está neste momento, né? Nesse momento, Bezerra, nós sabemos, tem 3 interesses principais. O primeiro é de assistência aos desencarnados, principalmente os desencarnados em sofrimento e em ignorância. E não é por outro motivo que ele se vincula à Mãe Santíssima, porque nós sabemos que Bezerra de Menezes faz parte de uma equipe de espíritos muitíssimo elevados, onde Maria é a dirigente principal. E nós sabemos que Maria atende quem? Atende o Vale dos Suicidas, atende todos os irmãos que desencarnam em sofrimento. Uma das tarefas de Bezerra é a acolhida aos desencarnados, fazendo coro à oração da Ave Maria, né? Agora e na hora da nossa morte. Agora e quando nós desencarnamos. Recebendo a horda de espíritos sofredores que todos os dias desencarnam na Terra, com todas as idades, de todas as nacionalidades, com todo tipo de dor e sofrimento e de histórias, acolhendo essas almas humanas que fazem parte da comunidade da Terra. Nós sabemos que agora, nesse momento, esses nossos irmãos que estão desencarnando e têm desencarnado em massa pela pandemia do Covid-19 estão sendo atendidos. E como nós sabemos disso? Porque Bezerra de Menezes intensificou as comunicações espíritas, onde ele fala claramente dessa pandemia e fala e nos pede que nós não nos desesperemos e que nós não choremos em prantos convulsivos por aqueles que estão sendo libertos da carne nesse momento da pandemia. Porque todos esses nossos irmãos, todos eles estão sendo amparados. Porque esses espíritos, eles já estavam contados para que passassem por essa prova. Então essa é uma das atribuições de Bezerra nesse momento. A segunda atribuição, o segundo grande interesse que ele tem hoje é com o próprio movimento espírita. Ele se interessa muito pelos rumos do nosso movimento. Então, aquele momento em que ele unifica os corações na ciência, na filosofia e na religiosidade amorosa, na doação, no carinho ao próximo, na prática da caridade, naquele momento ele estabelece um padrão para nós, espíritas. E como nós sabemos, amigos, nós, como espíritas, não temos nenhuma cobrança, porque o espiritismo não pede nada, não cobra nada da gente, mas espera tudo de nós. Então, Bezerra espera tudo de nós, porque nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Mas tem uma coisa que nós temos: nós recebemos esse conhecimento, o conhecimento de que somos seres imortais e de que a felicidade plena é um destino para o qual nós estamos indo, queiramos ou não. E isso faz toda a diferença. Isso é uma coisa que o mundo precisa saber. Nós sabemos e precisamos não só divulgar, mas precisamos vivenciar essa alegria de sermos imortais. Essa alegria de termos a felicidade plena como destino. Essa alegria de sabermos que nós somos herdeiros do Pai Criador. E de que essa vida, por tudo que ela seja difícil, ela está passando. Ela está mudando. Essas coisas são transitórias. E é aí que entra o terceiro e maior interesse de Bezerra de Menezes. É o interesse pela nossa renovação espiritual na transição planetária. Meus amigos, vocês se lembram
que eu disse que lá na Idade Média o Cristo estabeleceu 3 metas para o projeto de ajudar a humanidade? Uma foi reestruturar o conhecimento, né? A encarnação dos espíritos no Renascimento e no Iluminismo, filósofos, cientistas, né? A outra era arrumar um novo lugar e é o descobrimento das Américas, o Brasil, né? Então tinha uma outra coisa. O que Jesus fez? Jesus não tinha retirado os espíritos mais perversos da Terra? Pois é, a gente esqueceu deles, mas Jesus não. Eles foram, e a gente poderia dizer assim, que vão, mas vai, mas volta. E voltaram. E se vocês olharem, se nós olharmos, a gente reconhece eles em muitos lugares. A gente fala, olha ele ali. Olha ele ali na política. Olha ele ali na música. É, porque se a gente escutar determinadas músicas, a gente vê que, né, o baixo nível tá lá, né? Olha ele ali. Naquela liderança, naquele comportamento, a gente vê, e esses nossos irmãos estão voltando. E por que eles estão voltando? Porque no momento de transição, é o momento em que os umbrais estão vazios. É o momento em que a espiritualidade superior permite com que eles retornem para que eles também tenham a oportunidade de se renovar para ir para a Terra regenerada. Se eles tiverem a possibilidade da renovação, se eles desejarem, se eles fizerem um esforço de abandonar o mal, também terão a chance, porque Deus é amor. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é um desafio. Desafio para todos nós aqui encarnados. Porque no momento em que esses espíritos estão encarnados agora, qual é a ideia que nos passa? Oh, meu Deus, o mundo está perdido. Não tem mais jeito, não. Dá uma olhada aí, a quantidade de coisa errada que nós estamos vendo. A quantidade de baixezas em todos os campos que nós estamos vendo. As lágrimas vertidas de tantas maneiras no mundo, e tem gente que parece que se compraz com o mal, se compraz com a perversão, de tudo quanto é tipo, e se nós não tomarmos cuidados, a gente é arrastado nesse turbilhão. Então, se os maus estão recebendo a oportunidade de se melhorar, todos nós outros, e aí eu estou falando nós outros, né? Porque quando eu falo desse mal, eu estou falando das pessoas barbaramente perversas, cruéis, egoístas e maldosas. Que eu espero e acredito que não é exatamente o caso da maioria de nós, porque a maioria de nós ainda tem o mal dentro de si, mas a gente tenta, a gente quer melhorar. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós somos arrastados para junto desses, abraçando ideologias loucas, preconceituosas, maldosas, destrutivas, separatistas, orgulhosas, hipócritas. Nós temos que tomar cuidado. No capítulo 22 do Evangelho, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, tem um pequeno texto chamado Obreiros do Senhor. E esse texto é assinado pelo próprio Espírito Verdade. Né? E nesse texto ele fala, são chegados os tempos, cuidado, porque os falsos profetas e falsos cristos, os hipócritas, estão aí a criar todas essas filosofias e ideologias loucas, aos quais os incautos, os desavisados, estão se abraçando. Cuidado, porque o egoísmo, ele está esfriando o coração de muitos. Muitos não se comprazem de outra forma que não seja com a maldade, a fofoca, a guerra. A disenção está aí. Vamos olhar para nós, pessoal, para o mundo. Vamos olhar para o nosso país rachado, dividido, fragmentado. E tudo que se quer é atacar o lado oposto, sem parar para olhar que o mais importante é o bem maior, o bem de todos, porque a característica do obreiro do Senhor, como o é Bezerra de Menezes,
As características do obreiro do Senhor são quatro características, que está lá no Obreiros do Senhor, inclusive. A primeira, o desinteresse pessoal. Acima de mim existe o grupo ao qual eu pertenço, o centro ao qual eu pertenço, o trabalho, a escola, o hospital, a fábrica, a empresa ao qual eu pertenço. Acima de mim está a família ao qual eu pertenço, a cidade à qual eu pertenço, a comunidade à qual eu pertenço. O desinteresse pessoal é difícil, porque queira ou não, a gente quer um agradecimento, um reconhecimento. Mas a gente tem que lutar contra isso, meus irmãos. Lutar contra aquele nosso modo de ser, que é tão típico de nós, né? Então, por exemplo, lá na família, quando não fazem a minha vontade, também não vou mais, hein? Não quero olhar para a cara de mais ninguém. Ou quando lá no centro espírita, alguém tem uma ideia diferente da minha, é assim nesse trabalho, não vou mais. Trabalho de fulano, não participo. Não vou. Né? Que é o nosso, é o eu primeiro. Que é a característica do orgulho, porque o orgulho é uma coisa que faz com que a gente esmague o outro. O orgulho é o seguinte: eu tô certa, você tá errado. Então, você pensa diferente de mim? Tá errado. Você vota diferente de mim? Tá errado. Você tem uma crença religiosa diferente da minha? Tá errada. Você torce para outro time? Tá errado. Você tem uma cultura que não é a minha? É ruim. Cultura feia. Por quê? Porque o meu é melhor. Isso é ser orgulhoso. Então a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra a hipocrisia, que é fazer com que a gente apenas tenha aquela aparência do bem, aquele verniz. A gente é muito legal, muito bacana, mas vai ver lá dentro. Vai conviver no dia a dia. Né? Como muitas vezes nós ainda somos pão bolorento por dentro. Então, por tudo isso, a gente precisa ter desinteresse, precisa ser cooperativo. O todo importa e todo mundo tem o que contribuir em todos os lugares, na família, no trabalho, na sociedade, no centro espírita. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. E não é para a gente disputar qual o talento mais legal, é para a gente unir os talentos, para que quando chegue o Senhor da obra, que Ele encontre a obra realizada. É para isso, cooperação. É para que nós também tenhamos a caridade como meta de vida. A caridade em todas as suas formas é o olhar para o outro com indulgência, sentir a dor do próximo, é se compadecer, é não julgar. E o desassombro, essa é uma outra característica. O desassombro é não ter medo, confiar em Deus. Está tudo perdido, tem uma pandemia, a economia não vai aguentar, não tem mais jeito, não sei em quem votar porque ninguém presta, o que eu vou fazer? Ah, mas não tem jeito. Meus irmãos, está tudo nas mãos do Cristo. E Ele não perdeu a rédea ontem, como não está perdendo agora, como não vai perder amanhã. A terra está caminhando para o mundo regenerado. E ela vai se transformar. E nós havemos de ficar. Porque também, se não formos merecedores de ficar, o coração maravilhoso do nosso Pai nos realocará em outros lugares. Mas nós não queremos isso, sabemos. Porque ser levado da terra redimida é para aqueles que estão com o coração endurecido. Então, é exemplo do nosso Bezerrinha de Menezes. O que nós pedimos hoje, humildemente, e já encerrando, e já aproveitando para fazer a nossa prece em forma de vibração, em forma de gratidão, é pensar em Bezerra de Menezes, o espírita por excelência, o homem por excelência, convidado por Maria Bezerra, em 1950, 50 anos depois do seu desencarne, a ir para mundos mais elevados, onde você pudesse alçar voos ainda mais altos, mas você não quis
quis ficar secando as nossas lágrimas. Que de novo, em 2000, mais 50 anos, convidado por Maria novamente, você também pediu licença para ficar conosco, nos ajudar nesse momento grave. Bezerra de Menezes, nós queremos apenas pedir que Jesus continue te abençoando. E pedir, irmão, que nesse momento, com as bênçãos da Mãe Santíssima Maria, a quem você tanto ama e nós amamos também, possamos perceber que esse ambiente se enche de luz, que adentram espíritos, seus emissários, seus trabalhadores, para se colocarem junto de nós, para estenderem as suas mãos sobre as nossas cabeças e derramarem luz no nosso coração e mente, fortalecendo a nossa inteligência, o nosso bom senso, a nossa clareza, fortalecendo o nosso coração no desejo do bem, da concórdia, da paz na família, do melhor empenho no nosso trabalho e estudos, da nossa entrega aos relacionamentos com todas as pessoas, com humildade, paciência, perdão e amor. Bezerra de Menezes, que é vinculado com nós espíritas de um jeito particular, porque há muitos de nós, meu irmão, você e suas equipes resgataram lá dos umbrais para nos dar a missão de encarnarmos como espíritas e divulgarmos não a nossa crença, impondo-as para as pessoas, mas divulgarmos essa certeza de que Jesus está no leme, de que o amor de Deus não se altera e de que nós somos vocacionados para a felicidade. Meu irmão, muito obrigada. Que Jesus continue te abençoando. Que a Mãe Santíssima Maria nos cubra com o seu amor e que o Mestre Divino nos ilumine sempre. Obrigada, Bezerra de Menezes. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, nosso Mestre, Senhor do nosso planeta e das nossas vidas. Que Deus seja louvado, hoje e sempre. Que assim seja.